Então, gente, o próximo filósofo que nós vamos entender nesta videoaula é o Santo Agostinho de Hipona, que nasceu no ano 354 d.C. e já morre no ano 430 d.C. O Santo Agostinho de Hipona, ele vai nascer na Argélia, um país africano atualmente, só que na época pertencia ao Império Romano, ou seja, o Santo Agostinho era considerado romano na época. Hoje seria considerado argeliano dentro do continente africano. A gente vai ver um mapa já já. Lembrando que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano em 380 d.C., pelo Edito de Tessalônica, escrito pelo imperador Teodósio de Roma. Ou seja, Santo Agostinho vive nesse período em que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano e todos têm que adotar a Igreja Católica como sua religião oficial. Obrigatoriamente. Então, Santo Agostinho já está vivendo nesse período de final da Idade Antiga e início da Idade Média e vai defender com unhas e dentes o pensamento católico. Vai vir de uma família muito rica, vai ser bastante instruído, Santo Agostinho, né? Um pensador muito importante, extremamente culto, inteligente, erudito, conhecedor de muitas coisas. O Santo Agostinho vai ser influenciado por filósofos gregos, principalmente o Platão, que é o nosso filósofo que fala a teoria das ideias, né? Do mundo inteligível e do mundo sensível. Então, o Santo Agostinho é esse filósofo que vai ser canonizado. A gente chama ele de santo, eles vão ser canonizados depois de mortos, tá? Ninguém é santo enquanto está vivo. Eles são canonizados, ou seja, passam por um processo de santificação depois da morte e que são provados seus milagres e eles acabam sendo santificados. Então, Santo Agostinho, porque no fim de sua vida póstuma, ele foi considerado santo pela Igreja Católica. Ele foi um dos maiores contribuintes para o pensamento católico. E aí ele vai incorporar e vai cristianizar ideias de Platão, veja bem. Ele vai falar sobre corrupção humana, ou seja, o que o homem faz de ruim, de mal. Ele vai falar sobre o tempo, né, o que é o tempo. E ele vai falar também sobre a teoria da iluminação divina, que é a teoria de onde vem a nossa racionalidade, de onde vem a nossa inteligência, ok? Além disso, ele vai falar de Platão sempre, ok? Ele vai ler muito Platão, então a teoria dele vai parecer muito de Platão. Dizem que o que é que ele faz com Platão? Ele torna Platão cristão. Então ele pega a teoria do Platão, joga no cristianismo para justificar o cristianismo. Vamos entender aqui. Aqui é o lugar onde ele mora, como eu falei a vocês, né? Aqui foi o lugar onde ele nasceu, né? Antigamente pertencia ao Império Romano, mas atualmente fica na África, um país que hoje seria a Argélia. Então ele é, digamos que um africano. O Santo Agostinho, ele vai falar sobre o que é essa corrupção humana. O que é a corrupção humana? É o pecado. Tudo que você faz de ruim é pecado. Então, ele vai afirmar com todas as letras, o homem vive em pecado, desde o seu nascimento. Até em sonhos vocês estão pecando. Quem é que vai salvar o homem de tanto pecado? Deus. Deus vai te salvar pela sua graça, que é misericordiosa. Ele vai falar basicamente isso. Então, como é que a gente pode entender essa corrupção humana no pensamento de Agostinho? Se você for perguntar para ele, se Deus é perfeito, por que existe maldade no mundo então, Agostinho? Então, imagina, o Agostinho vai estar convencendo as pessoas a virarem cristãs, ok? Então, as pessoas vão chegar assim, se Deus é perfeito, por que existe a maldade no mundo, hein? Responde essa. O Agostinho responde. Ele responde o seguinte, o mal não é. O mal não existe. Como não existe, gente? Se as pessoas fazem maldade, se as pessoas praticam o mal contra o irmão, se as pessoas fazem coisas ruins, como o mal não existe, Agostinho? Você tá errado. Não, calma. Não é isso. O Agostinho tá falando que o mal não existe. Por quê? O que existe é o bem. O bem existe. Quando não há bem, o que acontece? Fica o mal. Então, é tipo como eu entro aqui e minha luz tá ligada. Se eu desligar a luz, fica tudo escuro. O escuro não existe. O escuro é só a ausência de luz. A mesma coisa com o bem, que o Agostinho vai falar. O bem existe, mas quando o bem não está, nós temos a situação do mal. Só que o mal, ele não é uma coisa em si. O que é uma coisa em si é o bem. O mal é só a ausência do bem. É só onde Deus não está. Então o mal não existe, ok? O que existe é a ausência de Deus na sua vida. Por isso que você pratica o mal. Bem inteligente da parte dele, né? Qual é a afirmação dele? Se a gente vemos algo ou alguém que se corrompe, é porque antes a pessoa era bom. Senão não poderia se corromper, ok? Então, antes de tudo, você é bom. Entendeu? E aí você se corrompe e vira corrupto. E aí Deus te salva pela graça e misericórdia dele. Essa é a grande explicação do Agostinho. A outra grande reflexão dele vai ser sobre o tempo. O que fazia Deus antes de criar o mundo? Isso é muito interessante. Por que Deus criou o mundo? Então, quando as pessoas chegarem e perguntar assim, o que é que Deus fazia antes de criar o mundo? A resposta de Agostinho é genial. O que é que ele vai dizer? Antes de Deus criar o mundo, não existiu antes. O que, professora?
Antes de Deus criar o mundo, não existiu antes. É exatamente isso que você ouviu. Porque Deus criou o tempo. Genial! Então, Deus cria o tempo, então antes não existe antes de Deus. Só existe Deus que cria o tempo. E nós estamos dentro da concepção de tempo. Por isso que a gente não consegue imaginar. Porque nós somos o quê? Limitados. Então, o tempo pra gente surge quando a gente peca, que é quando o pecado original, que é Adão ter comido o fruto proibido no paraíso. E o tempo começa pra gente. E o nosso tempo, ele tem um início, um meio termo e o fim, né? A gente cresce, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, no termo da biologia, né? O ser vivo faz isso. Então, o tempo ele vai surgir quando o homem peca. E o tempo se inicia. E aí, quando Adão peca, ele tem um tempo delimitado de vida, ele vai falecer, ele vai morrer, como todo mundo no planeta Terra. Então, nós estamos dentro do tempo que Deus criou. Lembrando que Deus ele não é afetado pelo tempo, porque ele está acima do tempo. Ele é que inventou o tempo. Ok? Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus ele é eterno. Se é eterno, então o tempo não afeta ele. E a gente não é eterno, então o tempo nos afeta. A gente é finito, a gente um dia acaba. Por isso que o tempo ele tem a ver com a finitude, ok? Deu pra entender? Então, só para reiterar, não existe antes de Deus porque Deus cria o tempo. Ok? Então, olha essa pergunta, essa resposta maravilhosa dele. Antes de criar o mundo, não existiu antes. Porque Deus cria o antes. Porque Deus que cria o tempo. Entendeu? Não existe antes. O tempo ele só atinge o ser humano, não atinge a Deus. Muito interessante, né? Lembrando que o Agostinho ele vai ser influenciado pelo Platão. Ele não vai ler diretamente Platão, porque ele não sabe ler grego, ele é um cara latino, né? Romano, e na Roma se fala latim, então ele não vai entender muito de grego, mas ele vai ler umas interpretações de Platão. Então ele vai pegar muito das ideias de Platão, ele vai tornar Platão cristão. De que maneira ele vai tornar Platão cristão? Para ele, vai ter uma teoria da iluminação divina, que é muito, muito parecida com a teoria das ideias do Platão, que diz que existe dois mundos. Um inteligível, onde tudo é perfeito, imutável e eterno, que é um mundo de outro plano, que é o plano das almas. E existe o mundo sensível, que é o mundo terreno aqui, que é temporário, que é corruptível, que é falso, que é falho. Então, segundo Agostinho, a alma ela é capaz de intuir verdades absolutas e imutáveis, ou seja, onde é que está a nossa perfeição, a nossa imutabilidade e a nossa verdade absoluta na nossa alma? Onde é que está a nossa alma? No plano das ideias. Lembra do Platão? Parece muito com Platão, né? E aí ele vai dizer o seguinte, onde é que Deus está? Ele está no mundo aqui, nesse mundo terreno, ou ele está no plano das almas? Deus está no plano das almas, porque Deus é perfeito e ele é imutável. E aí ele vai falar o seguinte, o homem, ele é imperfeito e constante. Então nós estamos em planos diferentes de Deus. É muito parecido com o que Platão disse, muito. A gente está aqui no mundo imperfeito, inconstante, e Deus está lá no mundo perfeito e imutável, que seria o mundo inteligível. Veja bem como ele leu muito Platão. E essa teoria da iluminação vai dizer o seguinte, é a fé que traz a razão, é a fé que nos faz inteligente. Olha que bacana. A fé é o que ilumina a nossa cabeça e nos torna pessoas inteligentes. E ele vai falar o seguinte, a gente possui verdades eternas porque recebemos essa verdade eterna de Deus que está no mundo inteligível, como o sol, que ilumina a razão e torna possível pensar correto. Olha só a diferença. A nossa realidade sensível, no mundo sensível, que é o que nós estamos, é onde está nosso corpo. A nossa alma está numa realidade suprassensível, lá na eternidade, no mundo que seria o inteligível de Platão. É muito parecida com a teoria de Platão. Então, mais um pouco aí, o mundo absoluto das ideias, da essência, e o mundo relativo dos sentidos e formas, ok? Plano físico, plano metafísico. Essa é a grande teoria dele. Por isso que ele parece com o nosso brother Platão, que está apontando para onde? Para o mundo das ideias, para o mundo inteligível. E o Santo Agostinho também tem a mesma concepção, porque ele lê Platão e pega e incorpora essa ideia na teoria cristã. Então, a teoria cristã é permeada de Platão. Tem Platão para todo lado na nossa teoria de defesa do cristianismo. Então, tudo é fixo, tudo é perfeito no mundo insensível, que é um mundo para além do mundo terreno, é o mundo das ideias. E no mundo sensível, que é o mundo onde a gente toca as coisas, tudo é mutável, tudo muda, né? A gente envelhece, o dia nasce, o dia vai, a noite vem. Então tudo é imperfeito aqui nesse mundo, porque o que sente as coisas são os nossos sentidos, e os nossos sentidos são imperfeitos. Então, para ele, o conhecimento está dentro de nós e é acessado no espírito, pela fé. O nosso conhecimento é acessado pela fé. Então, a fé é mais importante que a razão para o Santo Agostinho. Lembra disso. A fé, ela que ilumina a razão. A gente não é mais racional. A gente é mais crente. O outro grande pensador vai vir de outra escola, que é a escolástica, né? Literalmente outra escola escolástica, que é um
método filosófico, que é uma maneira de se pensar filosoficamente,